Asiático com armas nucleares e que tem sido gerido dinasticamente, de forma autoritária, durante os últimos mais de 60 anos. O líder Kim Jong-il morreu sábado de fadiga física, o coração parou, aos 69 anos. Morreu quando viajava de comboio nos arredores da capital. Foi isso que anunciou a televisão oficial. A apresentadora, vestida de negro, não escondeu os soluços quando revelou a notícia esta madrugada. Não é fácil saber o que se passa em Pyongyang, mas um diplomata ouvido ao telefone pela agência japonesa de notícias tratou de passar há pouco algumas informações, Isabel Meira. E a calma é a nota mais dominante neste relato. Em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, são agora 6 da tarde. Algumas lojas estão fechadas, há grupos de pessoas junto aos principais monumentos da cidade com retratos do líder. Algumas choram a morte de Kim Jong-il. Nas reações fora de portas, Londres entende que a notícia pode ser um momento de viragem para a Coreia do Norte. Em comunicado, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros espera que o novo poder reconheça um maior envolvimento da comunidade internacional como forma de melhorar as condições de vida do povo norte-coreano. Londres avança já nesta altura para um apelo, pede a Pyongyang que retome as conversações sobre o desarmamento nuclear da Península Coreana. Em conversa telefónica já estiveram o Presidente dos Estados Unidos e o chefe de Estado sul-coreano para falar sobretudo sobre questões de segurança. A Casa Branca revela em comunicado que Obama fez questão de reafirmar a determinação dos Estados Unidos em garantir a estabilidade da região. Trataremos de lembrar daqui a pouco como Pequim tem sido a chave para perceber a longevidade desta dinastia musculada. Para já, outros detalhes da notícia. O filho mais novo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, já foi referido como o grande sucessor. É uma mudança anunciada nesta única ditadura comunista e hereditária do mundo. Pai e filho são, assim, protagonistas da atualidade, cujo perfil interessa conhecer melhor. Comecemos, Nuno Domingos, pelo líder que morreu há 2 dias. Kim Jong-il sucedeu ao pai em 1994. 17 anos de liderança de um dos mais fechados regimes do mundo, resumindo-se 2 temas, pelo menos para quem vê de fora. Um aprofundar do programa nuclear, que aproveita as reservas de urânio existentes na Coreia do Norte, e também um aprofundar da fome, que obrigou, em determinados momentos, a raras conversas sobre ajuda humanitária com parceiros internacionais, sempre por via da China. Foi durante o consulado de George W. Bush, na América, que o tema nuclear ganhou uma outra visibilidade, quando a Coreia do Norte foi incluída no eixo do mal. A liderança de Kim Jong-il surgiu no pior momento do país, depois do colapso soviético, que levou mesmo o país a um maior isolamento e ao disparar dos mortos por subnutrição. Foram dados passos tímidos em relação a uma hipotética reunificação com a Coreia do Sul. Há mesmo um programa de visitas dos familiares do Norte ao Sul, mas a terra de ninguém continua a existir entre os 2 territórios. São mais de 200 km de extensão, com 4 km de largura, o chamado Paralelo 38, de onde, de quando em vez, são ouvidos alguns sons de tiros. Sim, pinceladas sobre o mapa da Península Coreana e com particular atenção para a parte norte, a Coreia do Norte. Interessa ainda, Nuno, reunir a informação, e ela não é muita, é relativamente escassa, informação que nos permita fazer um retrato do herdeiro. Kim Jong-un, 27 ou 28 anos, não é certo. Sabe-se que nasceu em janeiro, é filho de Kim Jong-il e de uma bailarina japonesa, a terceira mulher de Kim Jong-il, que morreu em 2004 com um cancro na mama. Nas fotografias aparece sempre vestido de negro. A escolha do terceiro filho como sucessor começou a ser falada em 2009, mas só foi tornada oficial nos últimos meses, depois de uma reunião magna do Congresso do Partido dos Trabalhadores. O grande sucessor, como foi designado, é também, há alguns meses, o comandante de facto das forças militares. Estudou em Berna, na Suíça, mas quem o conheceu diz que não se deixou seduzir pelo Ocidente. Fala inglês, francês e alemão, fluentes, gosta de jogos de computador, bebe whisky escocês, fumava às escondidas do pai e terá, tal como o pai, problemas cardíacos e diabetes. A primeira tarefa que está incumbido é organizar o funeral do pai.
funeral que será no dia 28 deste mês. Até lá, a Coreia do Norte prepara-se para chorar o querido líder. O comentador TSF da Política Internacional, Miguel Monjardim, já aqui sublinhou 3 questões essenciais que interessa reter. 3 questões que podem ser decisivas para ler o futuro da Coreia do Norte. A primeira tem a ver com o sucessor designado, que foi feito do general 4 estrelas no Exército das Forças Armadas, mas que não tem a menor experiência militar. É altamente provável, este é o segundo ponto, que o poder, de facto, nos próximos tempos, pertence ao tio, que será uma espécie de tutor, o Yan Song-taek. É provável que essa pessoa que seja, de facto, a pessoa que faz a transição. A dúvida maior, este é o terceiro ponto, é o que é que os militares vão fazer, se aceitam ou não, e que estatuto e que poder é que terão neste novo regime. Eu diria que o futuro da Coreia do Norte e da segurança regional dependerá da resposta, acima de tudo, à pergunta sobre o estatuto dos militares. Essa é a dúvida que existe no momento. Os Estados Unidos, durante a madrugada, já fizeram contactos com Seul, com as autoridades sul-coreanas, também com o Japão. A perspectiva de que possa, nesta fase de transição na Coreia do Norte, aumentar a pressão diplomática para uma maior abertura do regime e também para um recuo no programa nuclear. O regime autoritário da Coreia do Norte foi fundado em 1948 pelo pai de Kim Jong-il, avô do jovem que se prepara agora para assumir funções. E o regime chinês, Pequim, tem sido a chave para perceber a longevidade do regime norte-coreano, como também já aqui lembrou o comentador Miguel Monjardim. O que é extraordinário, se nós olharmos para trás, é que a Coreia do Norte ainda exista, tantos anos depois do fim da Guerra Fria, e a única explicação para a Coreia do Norte continuar a existir é que, tendo em conta a geopolítica regional, Pequim tem interesse em manter este Estado vivo. Isto, todavia, tem um preço. Os norte-coreanos, a elite norte-coreana, parece estar a chegar à conclusão que é excessiva, ou seja, uma dependência muito grande em relação aos interesses chineses. E nos últimos meses, a elite norte-coreana chegou à conclusão de que valia a pena testar novas conversações nucleares, não tanto pelo programa em si, mas para ganhar margem de manobra em termos de acesso à tecnologia, a investimento, sobretudo questões económicas. E, portanto, o regime continua a ver no seu programa nuclear a sua grande alavanca que lhe permite, enfim, sobreviver e gerir os gigantes geopolíticos que se movem à sua volta. E penso que é isso que vai continuar a acontecer. Sublinhados do comentador TSF Miguel Monjardino, sublinhados ao enquadramento diplomático da Coreia do Norte, com particular enfoque na questão do programa nuclear, leituras daquilo que poderemos esperar nos próximos tempos, agora que morreu o querido líder, era assim que ele era apresentado, o líder norte-coreano Kim Jong-il. São já 9 horas 9 minutos, 8 e 9 nos Açores. As listas de espera para cirurgia estão a aumentar em vários hospitais portugueses. Os números oficiais avançados esta manhã pelo Diário de Notícias mostram-nos, Rude Fonseca, até que ponto é que os cortes nos pagamentos de operações adicionais estão a fazer crescer o número de doentes à espera de uma operação. Só entre setembro e outubro foram realizadas menos 26.272 cirurgias. Os relatórios de produção mensal divulgados pela Administração Central dos Sistemas de Saúde indicam que a quebra nas operações programadas tem vindo a acentuar-se de mês para mês. O Ministério da Saúde assume que esta situação é o resultado dos cortes orçamentais. Numa resposta a uma questão colocada pelo Bloco de Esquerda, o Gabinete de Paulo Macedo sublinha que a descida no número de cirurgias programadas realizadas é uma opção das instituições que, para diminuírem as despesas, estão a cortar na produção adicional que é paga aos profissionais com incentivos por ato ou através de horas extraordinárias, custos que são suportados pelas próprias unidades de saúde. De acordo com dados citados pelo Diário de Notícias, nos principais hospitais do país, ao longo do ano tem vindo a diminuir o número de cirurgias realizadas. No Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que
que inclui Santa Maria e Polido Valente, no espaço de 3 meses realizaram menos 1.393 operações do que em relação ao ano passado. No Centro Hospitalar de Lisboa Centro, que inclui Santa Maria, Capuchos, São José e Estefânia, entre janeiro e novembro aumentou 21% o número de utentes em lista de espera. A norte, no Centro Hospitalar do Porto, só entre agosto e outubro, realizaram-se menos 2.283 operações. No Hospital de Faro, em agosto, ainda conseguiu aumentar a produção cirúrgica, mas nos últimos 3 meses o cenário inverteu-se e fez menos 203 operações do que em comparação com o mesmo período do ano passado. Será que podemos assistir a um retrocesso na luta contra as esperas por cirurgias nos hospitais portugueses? Questão que a TSE procura clarificar, recolhendo opiniões. Para já interessa registrar declarações de alguns responsáveis hospitalares, ouvidos também pelo DN. Eles dizem que estão a ser feitos esforços para aumentar o número de cirurgias feitas dentro dos horários normais nos respectivos hospitais. A saúde está doente e o Governo tinha alternativas ao aumento das taxas moderadoras. Assim, desta forma, que o bastonário dos médicos fez o diagnóstico da situação, na noite passada, durante uma cerimónia em que meio milhar de médicos jurou lutar pela vida dos pacientes. Alexandra Nunes. O juramento de Hipócrates de 500 novos médicos formados no Norte pressupunha um ambiente mais festivo, mas o bastonário optou antes por um tom crítico às políticas de saúde em Portugal. José Manuel Silva aproveitou o momento para dizer que o aumento das taxas moderadoras não é o caminho a seguir. Não é admissível aumentar os impostos sempre aos mesmos. Para isso não precisamos do Ministro das Finanças, basta um contabilista. É necessário que a economia paralela pague impostos. Só isso seria suficiente para equilibrar o orçamento do Estado. Se o Ministro das Finanças não sabe como fazê-lo, que dê lugar a quem saiba, porque não é difícil taxar a economia paralela. No discurso, o responsável da Ordem dos Médicos recuou ao tempo de Salazar para falar de um futuro incerto para os recém-formados. Vocês jovens não se lembrarão, mas lembram-se os mais velhos das críticas que eram feitas ao anterior regime, que não dava condições de vida aos seus cidadãos e os obrigava a emigrar. Também para o ano podereis ser confrontados com uma nova realidade, o excesso de candidatos para o número de vagas de especialidade. É possível que alguns de vós não consigam uma vaga de especialidade. José Manuel Silva considera que os cortes na saúde podem pôr em causa a qualidade do serviço. O mais complicado para o médico é não poder tratar o seu doente de forma adequada ao estado da arte e atempadamente. E se efetivamente forem longe demais os cortes no Serviço Nacional de Saúde, pode ser posto em causa a dignidade e a centralidade da profissão médica, que é tratar bem o doente. Extrapolando o tema saúde, o bastonário analisou a situação económica do país e lançou uma proposta. Julgar os governantes da última década, para condenar os corruptos e elevar os justos, mas sobretudo para transmitir a mensagem da responsabilidade e de responsabilização que tanto dizem à profissão médica. Não é tolerável que alguém conduza o país à bancarrota e não seja, no mínimo, julgado por crime económico. Palavras de José Manuel Silva, que incentivou a classe médica a lutar pelos seus direitos e a ajudar a salvar Portugal. Assim, bastonário da Ordem dos Médicos, com um discurso crítico durante a cerimónia em que 500 novos médicos assumiram o compromisso ético de batalhar pela vida dos doentes. No fecho desta síntese, lembro-lhe ainda que o Sporting vai passar este Natal menos satisfeito. Na última jornada, antes da pausa das festas, os Milhões empataram com a Académica de Coimbra. O Sporting atrasou-se assim na luta pelo título e pode mesmo ver hoje o outro Sporting de Braga aproximar-se. A equipa minhota joga logo em Olhão e, se vencer, pode colocar-se a 2 pontos dos Leões. São 14 minutos e meio das 9, voltamos ao destaque desta manhã da segunda-feira, João Paulo Alvazar. A morte de Kim Jong-il. Ele era o querido líder da Coreia do Norte, morreu sábado, confirmou hoje a televisão oficial, que já saudou o grande sucessor, o filho mais novo, Kim Jong-un, prepara-se para liderar o regime totalitário fundado em 1948 pelo avô. O construtor automóvel sueco Saab acaba de abrir falência em tribunal. Falharam assim 2 anos de tentativas de viabilização da empresa.
O que é que Portugal precisa? Sugestões de Bruno Nogueira daqui a pouco no Tudo de Ensaio.